Olá, meu nome é Gabriela e hoje a gente invadiu o podcast Nobel para falar sobre um assunto muito importante, que é a ansiedade, o TDAH, justo por causa também do Setembro Amarelo. A gente está fazendo esse podcast por causa de um trabalho do Projeto de Vida, que é sobre empresas mirins. A nossa empresa é a empresa Praxis. E a gente veio fazer esse podcast junto com a nossa convidada, a psicóloga Bárbara, que se graduou na UEM. Como você tá? Obrigada, gente. Tô super feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite e espero colaborar bastante com vocês. A gente também. Então, eu queria começar com uma pergunta, que assim, pessoal, pra você. O porquê que você decidiu fazer a psicologia? Olha, essa é uma pergunta que eu poderia ficar muito tempo falando aqui pra vocês, mas eu vou ser bem realista com o que de fato aconteceu. Eu tive contato com a psicologia pela primeira vez quando eu tinha 15 anos. Acho que é mais ou menos a idade de vocês, sim, né? Sim. Quando eu precisei fazer psicoterapia. Então, eu inclusive passei por um momento de bastante ansiedade, que é um tema que a gente vai falar aqui hoje. E eu precisei ter um contato com a psicoterapia e a partir disso eu fui me encantando com o trabalho da profissional, né, que me acompanhou por muitos anos. E por conta disso eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu sempre quis saber mais sobre as coisas, sobre o mundo e sobre as pessoas, né? Então eu também criei uma grande curiosidade sobre mim, que foi me ajudando a trabalhar o autoconhecimento, mas também sobre a mente humana de modo geral. Então foi isso que me levou a fazer a psicologia. Assim, você tem algo que você mais gosta no seu trabalho? Tipo, algo específico ou você gosta de tudo? Eu acho que o meu trabalho me possibilita fazer muitas coisas diferentes. Então, além de trabalhar como psicóloga clínica, eu também faço orientação profissional, trabalho com mentoria de carreira. Então, isso me dá a possibilidade de estar em diversos espaços, como esse de hoje, por exemplo, né? E eu acho isso muito divertido, assim. Acho que é um jeito de usar a minha profissão para alcançar outras pessoas. Então, é muito difícil falar sobre o que eu mais gosto nela, né? Mas eu acho que, acima de tudo, é conseguir ter um contato verdadeiro com as pessoas, de modo geral, né? Com a humanidade. Elas, né? Mas não só isso também. Sentir que a minha humanidade pode, de alguma forma, tocar das outras pessoas também, né? E também eu queria saber um pouco mais, por causa que nesses últimos tempos, teve crescido um número maior de pessoas com ansiedade, depressão, TDAH. E qual seria o motivo desse aumento? Eu acho importante, quando a gente fala sobre isso, a gente pensar em alguns pontos que normalmente a gente não fala, né? Então, o número crescente de casos de TDAH e ansiedade, a gente precisa parar para pensar se de fato eles são casos de TDAH e ansiedade. Por quê? Porque a gente tem o número do diagnóstico, mas a gente também tem muito mais acesso à informação hoje. Vamos pensar em vários aspectos. É uma coisa bem complexa, mas que eu acho que pode ajudar vocês a entender um pouco melhor. Hoje, parece que todo mundo tem TDAH, né? Sim. Mas por que será que parece que todo mundo tem TDAH? A gente tem muito contato com as redes sociais, por exemplo. Então, redes sociais, celular, a gente tem estímulos constantemente, que há um tempo atrás a gente não tinha, né? Isso por si só já é um fator que atravessa muito a própria... vamos assim dizer, a própria concentração do ser humano, né? Então, a maneira como a gente se vê no mundo, como a gente tá no mundo, já é muito diferente de como a gente estava um tempo atrás. Isso faz com que a gente veja uma aceleração aí, né, nos transtornos mentais. Agora, a gente precisa pensar se de fato é um diagnóstico clínico isso, ou se é uma consequência da geração que a gente tá vivendo. Porque tem muita gente se automedicando, falando que tem, né? Sim. A gente vê hoje, principalmente, por exemplo, no TikTok, né, muitos profissionais falando sobre isso, e aí a gente pega, às vezes, ali um fator, né, desse transtorno mental, e a gente fala, não, tenho TDAH então, porque, ó, se ter desatenção é ter TDAH, eu tenho. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Quando a gente fala de um diagnóstico, eu acho que a gente precisa ter esse olhar crítico para esse diagnóstico, para ter, né, de fato... existe muita ciência por trás disso, então a gente precisa levar isso a sério, né? Mas para entender também que a própria sociedade que a gente está vivendo e os hábitos que nós estamos vivendo, né? Eles já reforçam muito a ansiedade e a desatenção. Então isso leva a gente a sentir mais coisas semelhantes aos quadros de TDAH e ansiedade. Então não necessariamente existe de fato um aumento, né, desses diagnósticos, mas existe também aí muitos comportamentos semelhantes a eles que a gente acaba se confundindo. Hoje em dia piorou por causa da internet.
Sim. O uso do celular muito excessivo pode aumentar também a ansiedade ou o TDAH também. Com certeza. E eu acho, inclusive, que, na verdade, esse é um dos fatores principais pra gente ter esse aumento dessa angústia, principalmente decorrente, né, da ansiedade e do TDAH. Porque se vocês forem parar pra pensar, antes a gente, pra ter acesso a informações, por exemplo, caiu o avião, né? A gente tinha que ligar a TV e assistir o jornal pra saber que isso tinha acontecido. E hoje você abre o seu Instagram, você atualiza a página e aí essa notícia já aparece, né? Então a gente é bombardeado por muitos estímulos, né, em pouco período de tempo, e isso faz com que a gente não consiga fixar tão bem nas mensagens, né? Então, eu acho que essa problemática é uma coisa bem interessante, assim, dá pra gente falar muito sobre isso, né? Mas tô trazendo aqui pra vocês um recortezinho, que é a gente poder pensar que existem, sim, quadros de TDAH e de ansiedade, mas nem tudo que a gente vê hoje é, de fato, TDAH ou ansiedade. Né? Pode ser, inclusive, então, decorrente do estilo de vida que a gente está vivendo na contemporaneidade. Sim, por isso que a gente tem que procurar ajuda. E falando na ajuda, muita gente acha que terapia é pra nada, assim. Ao seu ver, sem ser tipo do seu trabalho, você acha que a terapia realmente é muito importante? Olha, você suspeita pra falar, não só porque eu sou psicóloga, mas como eu disse pra vocês, meu primeiro contato com a terapia foi aos 15 anos. Então, assim, foi algo que eu tive necessidade. Eu passei por isso antes de começar, de fato, a trabalhar com isso e a estudar sobre isso. Então, pra mim, foi essencial. E eu acho que quando a gente fala de adolescência, né, principalmente, pensando na geração de vocês, a gente sente muito na adolescência, a gente tem muitos questionamentos e muitas dúvidas, né, a respeito da vida, de quem a gente vai ser, de o que a gente vai fazer, no que a gente vai trabalhar. E isso, por si só, já causa mais ansiedade na gente. Tem muita gente colocando pressão também, então... Sim. E assim, é exatamente o momento da vida em que a gente tá afirmando a nossa identidade. Né? Então a gente, vamos assim dizer, através das nossas escolhas, daquilo que a gente vai vivendo, das nossas relações, a gente firma a nossa identidade pessoal e depois, né, a profissional com a nossa escolha, por exemplo, do curso que a gente vai prestar, né? Que também faz parte da nossa identidade, né, de alguma forma. E isso, por si só, já é um momento que faz com que a gente precise muito mais de atenção, de cuidado, de um olhar. Então eu acho que a terapia entra muito, né, como uma parte que auxilia nisso, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, muitas vezes eles têm dificuldade, alguns, de poder falar, de ter um espaço para verbalizar. São mais fechados em casa, então a terapia proporciona isso para eles, né? Eu acredito sim que é um espaço transformador. Eu não acho que terapia é para todo mundo. A terapia é para quem quer, para quem consegue e está disposto a passar por ela. Né? Mas eu acredito sim que ela pode ser benéfica para todo mundo se essa pessoa estiver aberta, se ela estiver disponível para passar por esse processo. E Bárbara, eu fiquei aqui pensando, você falou dos jovens, a escola, você acha que a pressão que causa aumenta muito a ansiedade? A pressão que a escola causa? Pode aumentar. Isso vai depender do ambiente em que você vai estar, né? Deixa eu falar uma coisa bem importante para vocês. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala de causas multifatoriais. Ou seja, não dá pra gente dizer assim, a maneira como a minha mãe me tratava gerava isso em mim. Existem muitas coisas que podem proporcionar isso. É um fator ambiental. Quando a gente fala de fator ambiental, a gente leva em conta família, escola, os amigos, outros contextos sociais, a igreja, o grupo de dança, tá? Tudo isso vai moldar a pessoa que você é. Pensem numa cebola. É como se a gente fosse pensar que tem várias camadinhas. Você consegue tirar as camadinhas separadas, mas a cebola ela é inteira com todas as camadas. Então é como se nós fôssemos cebolas. Né? A gente fosse adquirindo ali várias camadinhas ao longo da nossa vida e a gente se formasse, e existe um núcleo ali nessa cebola, mas ela é essa cebola, essas camadas todas, né? Então a escola pode sim ser um ambiente que potencializa, mas não só isso, né? Para que uma pessoa ela desenvolva, né, ou ela, por exemplo, tenha uma crise de ansiedade, ela precisa ter uma predisposição para isso. E isso já vem de fatores ambientais da infância, por exemplo, de fatores genéticos também. Então é sempre multifatorial. Mas o contexto social e ambiental influencia muito nisso. Eu vejo muita gente falando, nossa, tô com ansiedade assim do nada, né? Então, desde a infância ou você pode, tipo, do nada começar a ter? Você pode desencadear uma crise do nada, mas nada é do nada para psicologia, né?
Então, assim, você traz isso de muitos aspectos. Igual eu falei, é sempre multifatorial. Então, pode sim vir de experiências da sua infância, pode vir também de fatores genéticos. Se vocês forem ver, é muito comum, por exemplo, você vê na família uma repetição de transtornos, né? Então, assim, meu pai e minha mãe tinha tal coisa e eu tenho tal coisa. Se você pegar na linha da psiquiatria, eles falam muito sobre isso. Mas dentro da psicologia, a gente não pensa só nessa questão do diagnóstico em si. A gente pensa também em como o ambiente proporciona esse espaço para essa pessoa. Então, você pode ter uma genética que talvez favoreça que você desenvolva isso, mas se você tiver um ambiente facilitador bom o suficiente, né, para te apoiar ali, para te escutar, para nomear suas emoções, talvez você não vá desenvolver. Falando de ambiente também, é que eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, e se a pessoa não tiver um ambiente favorável e não conseguir fazer terapia, o que você recomenda para essa pessoa? Porque ela tá precisando de ajuda, mas ninguém ajuda ela. Ou a família também não apoia a terapia. Você trouxe uma pergunta maravilhosa e eu queria poder te dar uma resposta boa com relação a isso. Mas a realidade é que, infelizmente, existem casos em que o ambiente não é mesmo favorável e a minha torcida é para que essa pessoa encontre espaços sociais em que ela consiga fazer isso. Por exemplo, a igreja faz muito isso para algumas pessoas, outros ambientes culturais fazem muito isso para as pessoas. Tem pessoas que encontram isso nos avós, tem pessoas que encontram isso em amigos. Mas é muito triste porque você trouxe a pergunta, assim, de $1 milhão, no sentido de o que a gente faz para quem não tem esse suporte, né? Infelizmente, se a gente tivesse também condições, às vezes até de saúde pública, né, mais favoráveis para isso, a gente poderia dar esse acesso para essas pessoas, mas infelizmente não é a nossa realidade ainda. Porém, eu acredito que isso tem crescido muito, né? Principalmente pós-pandemia, as pessoas, principalmente os jovens, têm sentido muito mais essa necessidade. Eu sempre brinco porque quando eu era adolescente, eu fui fazer a minha primeira terapia, só tinha eu e mais uma amiga minha que fazia terapia. E hoje em dia, os meus pacientes, às vezes chegam, algum adolescente chega e fala assim, vou falar pra minha amiga levar isso pra terapia dela. E aí um dia eu perguntei, mas ela faz terapia? Ela falou, nossa, todos os meus amigos fazem. E eu falei, gente, como assim, né? Meus amigos não faziam na minha época, e eu sou jovem ainda, né, mais ou menos. Mas na minha época as pessoas faziam, né, ou não faziam terapia. E hoje é uma realidade mais comum, então que bom, acho que isso tem sido algo mais disseminado. E as redes sociais, elas podem ser algo ruim, mas também pode ser algo positivo se a gente usar essas informações de uma forma boa, né? Então, se a gente conseguir levar informação, conseguir levar acesso, essas pessoas podem conseguir ter mais espaço. Porque tem muita família que não apoia a terapia, né? Aí essa pessoa vai se prendendo mais e acaba ficando desesperada. Por isso que eu perguntei isso. Porque eu tenho vários amigos que a família, tipo, fala que terapia não ajuda em nada. Essa frescura. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente vê mesmo, até mesmo eu trabalhando com isso, às vezes a gente se depara com esse tipo de coisa, né? Uma certa resistência da família com relação ao processo terapêutico do adolescente, né? Mas não se enganem, assim, às vezes até o próprio adulto tem uma resistência para ele mesmo, né? Então é uma coisa que, se a gente tiver a oportunidade de trabalhar no processo terapêutico, é possível mudar. Então eu tenho vários casos que eu acompanho de pessoas que chegaram resistentes e hoje conseguem fazer um bom uso do processo terapêutico, mas não é algo que a gente consegue dar garantia, né? Mas essa questão do ambiente familiar que você levantou, acho que ela é bem importante e é algo que a gente pode conseguir, né? Até vocês falaram, eu vou pegar e trazer um pouquinho um assunto que eu sei que vocês ainda vão falar, mas a gente estava falando, por exemplo, do Setembro Amarelo, né? Falar sobre isso. É uma campanha que vem com esse intuito, né? A gente fala mais em setembro, mas a ideia é que a gente não fale só em setembro, é que a gente fale o ano todo sobre isso, porque a ideia da campanha é justamente a gente proporcionar mais espaços para poder conversar sobre temas como esses. Era isso que a gente ia perguntar, né? É que muita gente, nossos amigos principalmente, acham que o Setembro Amarelo não serve, tipo, pra nada, porque as pessoas só ligam pra suicídio no Setembro Amarelo, então acaba dificultando, eles acham que não é pra nada e... É só um mês qualquer, como os outros. É que assim, o Setembro Amarelo, ele tem uma campanha, né? Tem por trás toda uma questão de uma campanha que é disseminado, que a gente vê aí fazendo Janeiro Branco, né? Tem o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, enfim. Então, se a gente usa ela só dessa forma que ela é colocada, pode ser que ela não sirva. Mas se a gente souber fazer um bom uso disso, ela pode servir muito. Então, eu acho que depende do uso que a gente faz, né? Agora, a questão da conscientização, principalmente desse assunto tão delicado que é o suicídio, né? Do Setembro Amarelo, eu acho que a ideia é muito mais a gente poder quebrar o tabu de que não podemos falar sobre isso.
né? E de que, na verdade, falar sobre isso proporciona acesso às pessoas, né? Procura de ajuda, saber o que fazer, saber como lidar com crises e principalmente também para essas pessoas que ainda têm dificuldade de aceitar, né? Que o processo de psicoterapia pode ajudar na saúde emocional. E Bárbara, a gente tava vendo no seu Instagram que você tem um lema. Você vai notar da onde que veio esse lema? Achei muito bom. Vocês foram me stalkear, né? Te conhecer um pouco do participante, né? Achei interessante quando, né, vocês falaram que foram me stalkear antes, assim, a gente tava conversando aqui, mas legal você perguntar do lema. O lema é confie na sua jornada, né? Bom, eu acho que, pra mim, fazer terapia, estar num processo terapêutico e principalmente trabalhar com a mente humana é trabalhar com desenvolvimento. Né? E desenvolvimento e autoconhecimento é um processo contínuo pra mim. Então é uma coisa que não acaba até a gente morrer, vamos assim dizer. Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente tá se conhecendo. Eu sempre falo isso, né? Às vezes o autoconhecimento é um processo de desconhecimento também, porque a gente vai pra terapia e percebe, putz, não sabia que eu fazia isso, ou não me dava conta de que eu fazia isso. E quando eu falo de confie na sua jornada, ela é tanto voltada para essa pauta do desenvolvimento, do processo clínico, mas também para da orientação profissional e de carreira, que é uma parte que eu trabalho. Que é a importância da gente confiar na construção que a gente faz e de onde essa construção tá levando a gente, né? Então, basicamente, para mim, hoje, esse lema, ele simboliza e ele consegue unir todas essas facetas do meu trabalho, que é o prazer que eu tenho de acompanhar as pessoas, de poder dizer para essas pessoas que eu acompanho, né? Confie no processo que você tá construindo, porque às vezes a gente ainda vai precisar conhecer muita coisa, mas ele é um processo que tá te levando para algum lugar, né? Falando de stalkear o seu perfil, uma dúvida, por que você quase desistiu do seu curso? Nossa, boa pergunta. Você viu isso no meu perfil? Ah lá, nem lembrava disso. Essa é uma pergunta importante, já que a gente tá falando aqui sobre bastante adolescência também, juventude, é uma coisa que pega muito, né, pra quem tá escolhendo vestibular. Sim, gente, eu quase desisti, e um dos pontos que me fez questionar muito, eu falei pra vocês que eu sou uma pessoa curiosa, mas além de ser uma pessoa curiosa, que eu acho que essa é uma das grandes características sobre um profissional psicólogo, a gente precisa ser curioso, mas além de ser muito curiosa, eu também sou muito questionadora. Então, eu sempre tô o tempo todo pensando assim, será que isso que eu tô fazendo tá coerente com aquilo que eu desejo? E no meio do meu curso, eu tive muitos momentos ali, principalmente o momento do meu terceiro ano, que ele foi rodeado por muitas aulas repetitivas dentro do mesmo assunto, que não era o que eu gostava e gosto de trabalhar hoje. E aí eu acho super legal, porque eu acho que isso gerou um ensinamento importante pra mim, que é, às vezes, o momento que a gente tá passando, ele é um momento, ele não é o todo. Então, meu terceiro ano da faculdade, ele foi um momento difícil, mas a faculdade como um todo foi super positivo em vários aspectos. E aí eu queria desistir do curso, mas não era do curso que eu queria desistir daquele ano que tava muito difícil, né? Então era um ano muito difícil, as matérias eram difíceis, eu não gostava muito, e aí isso me levou a quase desistir. Graças a Deus, minha mãe me deu ajuda ali, falou, leva mais esse ano aí, vamos ver como vai ser. E aí os outros 2 anos seguintes, né, que foram os últimos, o 4º e o 5º ano, eles foram maravilhosos, eu gostei muito, assim. Mas eu acho que faz parte desse questionamento que a gente tem, né? Então é até importante pra falar que nem sempre a gente vai ter certeza absoluta do que a gente tá fazendo. Faz parte a gente questionar, né? E do que a gente quer pro nosso futuro, a gente tem Esse é uma angústia que pega aí, né? Causa ansiedade. bastante. Eu tava até falando hoje no Instagram sobre isso, porque eu acho que o ponto da ansiedade pro futuro, o medo do futuro, é porque ele quebra muito a continuidade que a gente tem na vida da gente, né? Então, uma frase que eu sempre falo é, até o terceirão, você sabe exatamente o que você vai estar fazendo da sua vida no ano seguinte. Vai pra escola de novo. Chega no terceirão, você já não sabe mais. E aí, eu vou pra faculdade, eu vou passar, eu vou ficar no cursinho. Que faculdade eu faço? Que faculdade eu vou? Então é um momento que gera muita angústia. Toda vez que a gente tem um rompimento muito grande na vida da gente, isso faz com que a gente questione mais as coisas, né? E faz com que a gente tenha mesmo mais medo, né? Então, eu acho que é por isso também que esse momento é um momento que eu gosto muito de trabalhar, até porque eu vivi isso também, né? Essa parte do pré-vestibular, do ensino médio, foi uma coisa que me causou muita ansiedade na época. Então, acho super interessante pensar sobre isso, assim. Acho que falar de saúde mental é, inclusive, falar sobre esses medos, né? Sim. E também, só pra comentar,
tem o CVV, né? Que é o... acho que é controle... Centro de Valorização da Vida. Nossa, eu não consigo lembrar. A campanha do Setembro Amarelo divulga muito, né, esse número do lugar. CVV. Tá. O CVV é um espaço para ajudar as pessoas em momentos de crise, né? Eu acho que é 188 o número. É isso? É. 188 o número. Não tinha certeza, mas é isso. E é um espaço justamente que tem pessoas disponíveis ali, treinadas, né? Essas pessoas passam por um treinamento para ficar disponíveis para poder conversar com essas pessoas em momentos de crise ou momentos intensos. Acho bem importante ter uma preparação para isso mesmo, porque eu acho que não é qualquer pessoa que tá, vamos assim dizer, preparada mesmo para receber esse tipo de ligação, ou às vezes é uma pessoa que tá em um momento, uma situação bem intensa de crise, então precisa ter uma preparação para isso, mas é uma ótima oportunidade para poder ter um espaço para desabafar, para falar em uma situação como essa que você citou, por exemplo, né, de pessoas que não têm espaço para isso. Então é um número que vale a pena ser divulgado, né? Mas é que tem muita gente que, tipo, acha que tá atrapalhando, tipo, contar sobre isso, né? Aqui no colégio a gente tem, né, ajuda, mas mesmo assim a gente acha que a gente tá atrapalhando falar sobre essas coisas. Isso é um outro ponto que a gente precisa aprender a desmistificar, né? Principalmente quando a gente fala de profissionais preparados para isso. Esse é o nosso trabalho, a gente gosta que as pessoas falem, né? Então, assim, por mais que exista isso tem a ver com coisas da vida de vocês. Então, por exemplo, por que eu tenho medo de falar do que eu sinto? Talvez porque você não sentiu esse espaço em muitos momentos da sua vida. Ou você acha que falar sobre isso vai ser um peso. Porque às vezes a nossa família tá vivendo uma rotina muito exagerada ali, de muitas coisas, muitas tarefas. Eu não quero parar pra falar o que eu tô sentindo. Mas por isso que é tão importante procurar espaços em que as pessoas estejam disponíveis pra isso, né? Porque aí é um espaço em que essa pessoa de fato quer te escutar, quer te apoiar, quer te acolher. E isso é muito importante, falta muito isso hoje, né? Então a gente precisa de mais espaços de acolhimento. Eu acho que o diálogo, né? E aí eu não tô falando só da terapia, mas a terapia também é, vamos assim dizer, uma cura através da fala, né? O diálogo, a fala é uma coisa super importante em todos os contextos, na escola, na família, né? Como aqui no Nobel, né? Só um abraço já resolve Sim. aqui. De você poder ter esse contato com outras pessoas, com a realidade externa também, né? Porque às vezes a gente fica muito preso no nosso mundo interno e a gente tem essa dificuldade, né? Falando de suicídio, muita gente faz brincadeira sobre eu vou me matar porque não deu certo. O que você acha sobre isso? Assim? Eu entendo que às vezes isso é uma coisa muito do nosso cotidiano, as pessoas fazerem esse tipo de brincadeira, às vezes fazem que nem percebem, né? Eu acho que isso, a gente só precisa tomar cuidado com os ambientes em que a gente vai fazer isso, os momentos que a gente vai fazer isso e como a gente vai falar sobre isso, né? Por que eu tô dizendo dessa forma pra vocês? Porque eu entendo que se às vezes você tem uma intimidade com um amigo e um colega e você falar isso, esse amigo pode entender. Mas uma outra pessoa que estiver nessa roda, que talvez tenha isso, né, na vida dela como uma verdade, talvez pode sofrer mais com esse tipo de fala. A gente nunca sabe, né, como que a gente fala pode afetar o outro. Mas ao mesmo tempo a gente também não vai ter controle disso sempre, né? Então eu acho que o que a gente pode fazer é aprender a se auto-observar mais, a ser mais respeitoso, né, com as pessoas, no sentido de quando elas sinalizam um limite, a gente poder dizer, olha, me desculpa, não imaginei que isso fosse algo que fosse te afetar, vou ficar mais atenta pra isso, mas a gente não tem muito esse hábito, né? A gente tem mais hábito só de falar e não de ouvir as pessoas. Então eu acho que ouvir as pessoas é algo muito importante nesse sentido, né? A gente poder dar essa escuta para as pessoas para que elas também consigam ter esse espaço para poder falar sobre o que elas estão passando e vivendo, e a gente reconhecer isso e não fazer esse tipo de brincadeira. A gente vê muito hoje em dia adolescente falando se mata, né? Quando tá bravo, fala isso. Ou quando tá cansado de alguma coisa. Aqui na escola mesmo, a gente consegue ouvir bastante isso. Ou o seu mal tá ruim, ou não passou na prova. Ou quando um amigo tá bravo e fala se mata. Sim. Né? E na brincadeira isso? Na brincadeira. Sempre tem isso. A gente escuta na rua isso. Não tinha muito conhecimento de que as pessoas falavam tanto assim isso, né? Tô sabendo agora. Mas assim, é triste isso, né? Eu acho que é muito mesmo, talvez, uma dificuldade dessas pessoas de poder entender o quanto isso é um assunto sério, né? Um assunto complexo.
infelizmente, muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Tem gente que acha que é baboseira. Ou então porque essa pessoa não tem esse sofrimento, ela acha que a outra pessoa ter é uma coisa de outro mundo, né? Então, assim... E aí as pessoas usam palavras como, por exemplo, essa pessoa é problemática, ela tem problema, igual só vai no psicólogo quem tem problema, né? E isso eu escutava muito. Mas isso tem mudado também, então eu fico feliz que isso tem mudado, a gente tem visto uma mudança, mas só muda por quê? Porque a gente fala mais sobre isso. Sim, Estamos quebrando. Sim, a comunicação. Eu também percebi que esses tempos para trás, ao falar de ansiedade, depressão, TDAH e entre outros problemas, assim, tá tendo discutido muito mais agora do que no passado. Porque no passado, tipo, o nosso professor, ele falou que nem existia nome pra ansiedade, né? Agora que o próprio DSM, né, que é o Manual dos Transtornos Mentais, do DSM, pra vocês entenderem melhor como funciona, ele também tem se atualizado nesse sentido. Então, por exemplo, o burnout, que é uma causa que é decorrente do trabalho, né, de uma exaustão do trabalho, não tava como um quadro clínico, né, um diagnóstico, até o ano passado, retrasado, se eu não me engano. Então isso é uma coisa recente, né? E justamente porque a gente tem percebido e falado mais sobre essas coisas. Mas eu ainda alerto sobre a importância da gente conseguir nomear e perceber assim, ter informação é positivo, mas ter informação de qualidade. Porque quando a gente vai vendo os vídeos, a gente vai fazendo aquilo que eu falei pra vocês, o autodiagnóstico, né? Então, eu terminei de assistir o meu TikTok, eu tenho ansiedade, depressão, bipolaridade, tudo, né? A pessoa sai diagnosticada, né? Então, isso eu acho importante a gente ter cuidado. Vou buscar informação, e essa informação precisa ser uma informação de qualidade. E eu não vou pegar um fato isolado e pensar assim, não, então isso aqui diz que eu tenho ansiedade, isso aqui diz que eu tenho TDAH, logo eu tenho, né? Não, isso é até uma coisa que às vezes precisa de um tempo de trabalho, de um tempo de diagnóstico, né? Então é uma coisa séria ao ponto também de a gente conseguir disseminar informações sérias. E outra coisa, gente, só pra não esquecer, procurem profissionais formados. Sim. Tá? Tem muita gente nas redes sociais que não trabalha com isso, que não é psicólogo, que não... falando sobre, né? Então a gente precisa ter também esse cuidado. Sim. Muita gente também fingindo pra ganhar dinheiro. Nossa, tem. Eu fiquei chocada porque ontem eu vi um vídeo, inclusive, de uma pessoa trazendo ali um profissional que se dizia especialista em TDAH e ele fazia análise de atores através de umas cenas que ele pegava das pessoas, tipo, vídeos que ele pegava das pessoas, isso aqui é TDAH. Não é bem assim, não dá pra gente fazer um diagnóstico assim, né? Um diagnóstico às vezes leva anos pra ser fechado pela psiquiatria, então é uma coisa muito séria. É que eu vejo bastante também gente fingindo que tem toque ou depressão na internet pra ganhar dinheiro com isso. Isso é muito triste, né? É muito triste, porque aí as pessoas vão achar que quem tem real também tá fingindo, né? E não só isso, né? Porque você entra num lugar de justamente ir contra tudo aquilo que a gente tem construído, né, de dar espaço para conversar sobre a seriedade disso. Então, esse tipo de comportamento, de atitude só reforça aquilo que a gente estava falando, do quanto as pessoas vão colocando a saúde mental num lugar diferente, por exemplo, da saúde integral como um todo. Então, a gente fala de cuidar da alimentação, de fazer atividade física, mas a gente não fala de cuidar da mente, ou então não pode falar isso. Ou vocês já ouviram alguém falar assim, é emocional, né? Então, emocional. Tá, é emocional, mas é emocional, né? Vamos levar isso aqui a sério tanto quanto a gente levaria alguma outra doença, né? Então, assim, Bárbara, eu quero te agradecer de novo por vir aqui. Adorei a nossa conversa. Por ter dado essa oportunidade, né? Talvez a sua agenda tenha mexido, né? Mas eu acho que foi muito bom poder estar aqui falando disso com vocês. Queria agradecer também e dizer, assim, parabéns pela iniciativa, né? De vocês estarem propagando aí justamente isso que a gente estava falando, que é falar mais sobre saúde mental, falar mais sobre as nossas emoções de modo geral. Contem comigo aí quando precisar. Você tem alguma mensagem para alguém que está precisando de ajuda, assim? Eu diria para essa pessoa procurar um espaço seguro para ela, né? Um espaço seguro pode ser uma pessoa, um espaço de fato, né? Mas alguém que ela se sinta confortável e que ela tivesse tempo para falar com essa pessoa sobre isso que ela tem sentido, mas que ela também não deixasse de buscar ajuda profissional. Às vezes, quando a gente está passando por um momento assim, às vezes não, na verdade, a gente quer romper com o nosso sofrimento, não com a nossa vida de fato. Né? Então, esse sofrimento, ele pode ter um destino se a gente der oportunidade para isso, né? Então, desde um processo terapêutico ou outras pessoas que possam te ajudar, possam
trazer aí mais vida para sua vida. Então, eu incentivaria essa pessoa a procurar esses espaços. Acho que é isso. Muito obrigada para quem assistiu O nosso podcast aqui do Nobel. Nós ficamos muito felizes pela Bárbara aqui também de novo. E pelo Nobel ter dado essa oportunidade pra gente. E que esperamos que tenha mais convite pra gente fazer mais podcast. Eu vou vir também, tá? Se precisar. As pessoas também procurarem ajuda se tá precisando, né? Isso é o mais importante, que é o assunto do nosso podcast. Sim. Parabéns, meninas. Arrasaram. Obrigada. Você também. Tchau.